também. E por que a gente deve ter uma mentalidade direcionada, informada por dados? Eu trago alguns dos mindsets que eu acredito que permeiam aí o mundo digital e qual que eu acredito mais e por que eu acredito tanto nele. E ele é esse aqui, que a gente chama esses termos em inglês que circundam, né, o universo de UX design, mas nada mais é do que uma mentalidade informada por dados. E a palavra informada ali, ela é muito importante, vocês conseguem ver isso no nosso primeiro papo lá. Vale muito a pena, depois eu gostaria que vocês dessem um feedback sobre ele também. Mas, nesse nosso segundo webinar aqui, nesse nosso segundo papo, eu resolvi trazer alguns fundamentos dessas análises de dados e como a gente consegue, na prática, eliminar aqueles viéses cognitivos, ser de fato informado por dados, e esse é um papo tanto para quem já está no mercado, quanto para quem está começando, que eu sei que é bastante o público que está aqui na Mentorama, né? Tanto que depois do nosso primeiro webinar, muitas pessoas me chamaram para tirar dúvidas, algumas dessas dúvidas eu compilei e trouxe para tentar sanar nesse nosso papo aqui agora, né? E a ideia é, inclusive, mostrar parte do conteúdo aqui que a gente tem no nosso curso de UX Design da Mentorama. Então, como eu dou o curso de eu dou a aula de métricas lá, eu peguei um pedacinho, eu roubei sem eles saberem, então eles estão sabendo em primeira mão, e trouxe aqui para vocês terem um gostinho de como funciona, tá? Beleza. E nesse nosso segundo papo aqui, a gente vai começar a entender um pouco dos fundamentos de análise de dados no dia a dia de um designer, de fato. E para a gente conseguir pensar e compreender esses fundamentos de análise de dados, é muito importante que a gente pense nesses fundamentos de dados como mineração. Mais ainda como mineração de ouro. Vocês já viram, eu sou viciado, por isso que eu trouxe aqui, eu sou viciado no Discovery Channel, tem um programa de mineração de ouro, e cara, é muito parecido com analisar dados no final das contas. Então, porque é um processo de refino muito constante. Você tem, primeiro, eles estão geralmente num rio, né, porque eu não sei muito de geologia, mas eu sei que ouro dá muito ali no rio, acho que por conta da água ele vai se prendendo na terra ali, e aí geralmente eles vão perto desses rios, eles pegam aquele monte de terra, e aí eles começam a lavar essa terra. Como a terra é menos densa do que o ouro vai ficando ali, e a terra vai descendo, até que eles têm as pepitas de ouro, e depois disso eles transformam o ouro no que ele quiser. Pode ser a joia, pode ser... Alguém fez uma pergunta aí que acho que vai. Galera, clicando no botão de... Tanana, boa. Então, quem tiver dúvidas, clica ali nesse botão. Então, a gente consegue transformar o ouro da maneira como a gente quiser. E o processo de análise de dados, principalmente para o UX designer, não é muito diferente disso. A gente tem o dado ali na sua forma mais bruta mesmo, a gente olha um pouco dessas características que ele tem, a gente vai analisando e transformando isso em informação, até que a gente começa a gerar insight com isso. Então, esse modelo que eu estou mostrando aqui agora, de mineração, que a gente assiste lá no Discovery Channel, ele é muito parecido com o modelo que a gente aplica no nosso dia a dia para análise de dados. Então, o dado na sua forma mais bruta, que são os dados, a partir do momento que eu começo a analisá-lo, eles vão se transformando em informação, e aí informação eu já consigo pensar em algumas coisas, até que eles se transformam em insights, que esse é o grande ouro mesmo para o designer, que é quando eu consigo extrair daquela informação insights, ou seja, ideias para que eu consiga trabalhar em desenvolvimento de produto, né? E por que é tão importante a gente falar desse processo, né? Porque o fluxo de desenvolvimento de um designer... Alguém perdeu o áudio. Só Renata perdeu o áudio? Estão me ouvindo? Por favor, hein? Aqui está funcionando. Renata, espero que tenha voltado para você. Então, por que isso tudo é muito importante? Por quê? Vou voltar no fundamento do UX Design.
todos os frameworks que vocês aprendem, tudo isso que a gente aprende no UX Design quando a gente está se formando, pode ser depois Design Sprint, que são coisas mais refinadas disso, Design Gen, o próximo Design Thinking, ele se baseia em um processo, que é um processo bem curtinho, e que depois a gente deriva isso, que é o processo do design centrado no usuário. Quando a gente pensa no processo de design centrado no usuário, ele tem 4 fases. Bem simples, né? Primeiro, eu entendo as necessidades do usuário, as necessidades que o usuário e o negócio têm também, porque é muito importante. O designer, ele tem essa coisa, né, de pegar o que o negócio quer com o que o usuário precisa e fazer essa conexão e trabalhar numa solução para isso. Eu começo a trabalhar as alternativas, então aqui é muito daquela etapa de brainstorm, que no Design Thinking a gente vai falar do Double Diamond e tal, então aqui eu começo a pensar num monte de ideias, eu crio soluções, então aqui eu já vou para a mão na massa, vou trabalhando nas soluções, e depois disso eu avalio com os usuários como a minha solução está atendendo às necessidades dele, né? Boa, o que é Double Diamond? Double Diamond é um framework utilizado que ele pega esse processo que eu estou fazendo, que eu estou mostrando aqui, e ele refina em algumas etapas um pouco maiores, o que traz mais visibilidade de como você pode conduzir esse processo. Então, acho que até depois vale uma pesquisada sobre isso. Então, vocês notam que aqui a gente tem um processo que ele não finaliza, né? Principalmente por essa etapa, que é a avaliação com os usuários. A partir do momento que eu crio a solução, depois de ter entendido as necessidades, trabalhado em todas as soluções possíveis e escolhido uma, eu avalio com os usuários e depois disso eu retorno para outras etapas. Por quê? Por que eu faço isso? Porque no final das contas, o design não é uma ciência exata, né? Diferente do que a gente vai falar aqui, que vai falar um pouquinho de estatística, um pouquinho de análise de dados, o design ele não é uma ciência exata. Ele vem no final das contas para diminuir risco. E essa diminuição de risco, a gente pode fazer um melhor processo inicial e demorar 20 anos para colocar para os usuários utilizarem, ou a gente pode colocar para ele utilizar, já pegar um feedback, coletar um feedback, melhorar o produto, coletar um feedback, melhorar o produto, coletar um feedback, melhorar um produto. Isso, de fato, é colocar o design o usuário no centro do design que você está fazendo. Então, com isso, a gente tem um processo de desenvolvimento de produto ou de desenvolvimento de serviço que, no final das contas, é um incremento contínuo. Então, quando eu trabalho num produto digital como um designer, eu projeto, o design vem do inglês mesmo de projetar, porque eu tenho toda a parte de todo esse processo, no final das contas, eu estou projetando, né? Mas eu estou projetando para um produto, e esse produto ele não tem fim, ele é uma melhoria contínua, e eu como designer tenho que estar sempre atento, colocando o meu usuário no centro para fazer essa melhoria contínua, né, desse produto. Sempre o quê? Entendendo as necessidades dos usuários, depois construindo o processo, até chegar na parte de avaliação com os usuários sobre aquilo que eu estou fazendo. E quando a gente fala de dados, e aqui começa o assunto mesmo, ele é muito presente nessas 2 etapas aqui que eu estou destacando, tanto na parte de entendimento dos usuários, quanto na parte de avaliação com os usuários. Eu vou mostrar aqui também. Mas esse processo e a profissão UX Design, trabalhar com a experiência do usuário, ela ganha grande força quando eu consigo fazer esse processo girar. E como no mercado digital eu tenho muito mais acesso a dados, pensem num exemplo só. Aqui um site, um e-commerce, por exemplo. Eu sei quantos visitantes estiveram aqui, quantas vendas eu tive, como que está a navegação desse usuário aqui no meu site. Uma coisa muito diferente de um varejo físico, por exemplo. Quantas vezes você entrou numa loja e alguém estava contando quantas pessoas entraram? Eles não sabem o quantas pessoas entraram. É um processo muito trabalhoso. E isso dificulta aquele processo de design centrado no usuário, porque eu tenho muito poucas informações, primeiro, para avaliar, segundo, para entender as necessidades. Então, o processo de incremento contínuo, ele fica um pouco mais difícil nesse cenário, né? E aí, com isso, a gente precisa sempre, de fato, avaliar a efetividade das soluções que a gente está criando, né? E toda essa parte digital mostra essa efetividade através das informações que eu tenho e que eu estou coletando. Então,
Vamos voltar à mineração. Diante desse cenário, eu estou num processo contínuo de melhoria, como é o processo de design mesmo centrado no usuário. A partir do momento que eu coloco, eu vou refinando a minha experiência com ele. E dados são muito importantes para isso, para que eu consiga refinar essa experiência. E dados nada mais é do que mineração de ouro. O Discover Channel está aí para mostrar isso. E agora a gente vai, eu quero, junto com vocês, passar em cada uma dessas etapas dessa mineração de ouro do dado, de eu transformar ele desde um dado bruto até eu ter insight para conseguir melhorar a nossa experiência. Quando a gente fala de avaliação do usuário em relação à nossa experiência, o incremento contínuo, eu falo de eu entender, transformar aquilo em informação e transformar isso em insight, que seria o incremento da parte. Boa, então aqui a gente começa com dado. Dado que é a forma mais bruta que eu tenho daquela informação que estão me trazendo. E quando a gente fala de a forma mais bruta, é assim como no ouro também. Eu tenho desde o ouro 1 quilate até o ouro 24 quilates, né? Ele tem diversas densidades diferentes e, a princípio, o que eu quero trazer aqui para vocês são essas densidades, ou seja, essas características, essas medidas que a gente tem dos dados. E para a gente começar a falar de dado, a gente precisa entender como que ele se traduz geralmente no nosso meio de produtos digitais. A gente sempre ouviu falar dos dados, principalmente, como métricas. Não são só exclusivamente métricas. Quando a gente faz pesquisa, a gente sabe que nós temos dados. Existem outros tipos de dados, mas métricas vão ser os mais comuns. Vão ouvir falar bastante sobre isso. Tanto que a primeira webinar que eu fiz aqui, eu fiz porque eu comecei a olhar as vagas que a gente tinha aberta de UX Design no LinkedIn, e eu vi que muita gente falava de métricas. Eu falei, cara, mas será que as pessoas estão entendendo a importância disso mesmo e tal? E como ela era importante para mim? Então, métricas, a gente começa a falar do dado mais bruto possível. E métricas nada mais é, e eu gosto muito dessa definição, que é meio de mensuração de desempenho por meio de uma coleção de dados específicos ou gerais. O que é isso? No final das contas é eu entender um contexto, e eu posso entender esse contexto de uma forma mais macro ou mais micro, e eu mensuro esse contexto de alguma maneira. E essa mensuração desse contexto, ou a mensuração desse desempenho, como ele está colocando aqui, ela pode ser feita de 3 maneiras, né? São as 3 medidas que a gente pode ter aqui. Em termos gerais, essas métricas mais tradicionais, elas podem ser divididas nessas 3 medidas. E assim, quando vocês verem, para quem não viu o meu primeiro papo, lá no webinar, a gente vai ver que eu trouxe algumas dessas medidas. E eu trouxe agora um pouquinho diferente. Você vai falar, pô, você mudou de um tempo para outro? Mudei mesmo, mas é porque a gente vai fazendo e vai aprendendo, né? E eu trouxe essa definição aqui de uns caras muito famosos e que pra gente, o UX designers, eles são muito importantes, que é o Nielsen Norman Group, né? É o Nielsen e o Norman, os gurus do UX, eles definem dessa maneira. E eu gostei muito da definição deles, falei, cara, a minha era ruim, agora eu tenho uma melhor. E assim, processo de incremento contínuo também no nosso aprendizado. Então, eu começo aqui trazendo essas medidas que a gente tem, ou seja, os tipos de métricas. E a primeira métrica que eu trago é essa medida de métricas comportamentais. E o que são essas métricas comportamentais, né? As métricas comportamentais nada mais são do que o que as pessoas fazem no meu produto ou serviço. Essa definição é muito interessante também. Eu não gosto de ler slide, mas eu gosto das definições, acho importante. As métricas comportamentais são obtidas a partir do uso. Ou seja, o usuário precisa utilizar o seu produto para você entender. Se eu estou num processo de começar o meu produto, eu ainda não tenho uso. Então, analisar esse tipo de métrica não faz sentido, né? À medida que os usuários executam ações em seus softwares ou seus sites. Ou seja, à medida que eles utilizam, ou quanto mais eles utilizam, mais dados ou mais métricas comportamentais eu tenho para analisar. Se eles utilizam pouco, ou seja, tem poucos pontos de contato com o meu produto, eu tenho menos métricas comportamentais para analisar.
Esse tipo de métrica, ele é muito importante para o mercado digital de modo geral, e no final das contas é isso que o Facebook vende, né? Quando a gente está assistindo o Dilema Social lá o Dilema das Redes Sociais que saiu agora do Netflix, é isso aqui que eles estão vendendo, né? É os seus dados comportamentais, eles transformam isso em informação, transformam isso em insight e vende para alguém. Então eles mineram o seu ouro, no final das contas você é o ouro para o Facebook. Mas vamos seguir. Então aqui a gente tem as métricas, as medidas comportamentais, que são essas, e elas podem ser dadas nessas dimensões aqui. Números absolutos, que em inglês, quando você olha no Nielsen Norman Group, eles trazem como counts, as taxas, os tempos e as navegações. Ou seja, eu posso olhar o comportamento dos usuários do meu site e do meu aplicativo de 4 dimensões diferentes. Números absolutos, taxas, tempos e navegação. Beleza. Então, como que funciona cada um deles? Entendi que são essas dimensões, mas como que elas funcionam? E eu trago aqui a primeira dimensão. Essa é muito comum, essa é a que a gente aprende na escola, essa é que o IBGE divulga no Jornal Nacional. Os counts, as contagens, o que eu coloquei em português como números absolutos, nada mais é do que a soma. Então, eu tenho 10 mil usuários novos no meu aplicativo. Simples. 10 mil pessoas entraram no meu aplicativo. Eu tenho 10 mil page views, visualizações da minha página nos últimos X dias. Eu tenho 10 mil downloads, passou. Eu tenho 10 mil falhas, eu tenho 10 mil chamados no suporte. Números absolutos. Contagens, a soma daquela população de dados que eu tenho. A segunda dimensão que a gente pode olhar são as taxas. E as taxas, a gente fala bastante sobre taxa de juros, conhece bastante essa. Mas as taxas elas são muito importantes para o design também. Porque a taxa ela já é uma evolução daquela dimensão da contagem que a gente trouxe, né? Então, geralmente, uma taxa é calculada de um número absoluto dividido pelo outro número absoluto, né? Uma contagem dividida para outra. Então, por exemplo, uma taxa muito comum. 10% dos usuários que acessaram a página realizaram cadastro. A gente fala bastante no universo de design sobre conversão. Conversão nada mais é do que essa taxa, que é o número de cadastros vezes 100, porque eu vou transformar isso em porcentagem, dividido pelo meu número de acessos. Eu estou começando a ver aqui a efetividade do meu cadastro. Então, a cada 100 que chegam, 10 se cadastram. Então, eu vou trabalhar para melhorar isso ou não? E a gente tem em várias perspectivas isso. Então, temos a dimensão da taxa para o cadastro, por exemplo. 10% dos usuários que acessaram a página realizam um cadastro. Para ativação, 40% dos usuários que cadastraram assinaram o meu produto. 70% dos usuários que assinaram, cancelaram a assinatura. Né? Então, você começa a ver que a gente consegue até acompanhar um funil aqui. 5% das assinaturas geram um chamado no suporte. E todas elas é uma métrica ou um número absoluto dividido por outro número absoluto. Né? O churn aqui, você tem de um lado as assinaturas, do outro lado os cancelamentos de assinatura. Quando eu divido um pelo outro, eu tenho a taxa de churn, ou seja, de pessoas que saíram do meu produto, cancelaram a assinatura. Isso são as taxas. Boa. Tempos. Medidas comportamentais muito importantes também. Lembra que a gente está falando agora da medida comportamental. Então, tempo nada mais é do que eu analisar o tempo do comportamento que eu estou esperando aqui. Então, o tempo médio de carregamento da minha página é de 18 segundos. Então, se sabe, o próprio Google fala que devido ao aumento dos acessos via celular, a gente precisa ter um site cada vez mais otimizado que carregue no menor tempo possível. Por quê? A internet ainda no celular não é tão boa. Quando a gente fala do Brasil, então, nem se fale, né? Então, o carregamento na página é muito importante. A gente precisa mensurar esse tempo de carregamento da página. Quanto maior o tempo, maior a minha taxa de desistência de acesso do meu site. Começa a ver que a gente começa a cruzar. A taxa está completamente ligada ao número absoluto, a gente tem o tempo que pode ser ligado à taxa e tudo mais. Tempo para uma tarefa, muito importante. Eu estou fazendo o meu teste de usabilidade.
peguei, defini a tarefa, o usuário vai ter que se cadastrar aqui na minha frente, eu vou entender como é que está se comportando, eu anoto o tempo que ele está demorando para se cadastrar. Depois eu olho um teste versus o outro, quem teve mais dificuldade, quem teve menos. Então nós não estamos falando só de dados ali do computador em si, né? Da máquina olhando isso. A gente também, como designers, podemos olhar isso. Tempo na página, um outro muito importante para design. Então, quanto tempo o meu usuário está passando na minha página? Pensa o quanto isso é importante para um Instagram, por exemplo. Quanto tempo você está rolando o feed ali? Quanto mais tempo, melhor para ele, certo? Mais propaganda ele vai conseguir mostrar para você. Boa. Uma outra dimensão que a gente pode olhar dessa medida de comportamento é a navegação. Esse é um que o próprio Nielsen e Norman não colocou, mas eu coloquei, tomei a liberdade, né, de alterar o que eles fizeram, então não é 100% eles, tem uns 10% aqui que é meu, que é inclusive a navegação. Porque navegação, você pode ver que ele tem uma porcentagem ali, então ele usa um pouquinho de taxa, ele vai usar de outro número absoluto, mas essa dimensão dessa medida do comportamento, para mim, ela é muito importante. São esses dados do uso, da navegação. Como é que ele navegou? Aqui do lado esquerdo a gente tem aquele gráfico de scroll, o quanto que ele está scrollando da página, e do lado direito nós temos o heatmap, né, que é onde eles estão clicando, onde os meus usuários estão clicando de uma forma amostral ou não, no número absoluto, eu consigo ver como é que está sendo a navegação. Eu acho essa uma dimensão da medida de comportamento ou da métricas de comportamento muito importante. Boa. Quais ferramentas, então, Luiz, eu tenho para olhar isso aqui? Coloquei algumas, tá? O Hotjar é uma de navegação específica, até que quando eu coloquei aqui, Hotjar, Hotjar, você vai conseguir olhar aquelas dimensões de navegação. Para todas as outras, tem essas aqui, a mais comum, Google Analytics, né? O Google, você consegue se cadastrar gratuitamente, não é algo fácil de mexer, mas como ele é muito popular, as pessoas dão muita aula e falam muito sobre ele e tal, então você vai ter bastante conteúdo para entender como funciona o Google Analytics. Boa. Segunda medida, né? Segundo tipo de métrica aqui, métricas atitudinais. Se as métricas comportamentais mostram o que meu usuário estava fazendo no produto, as métricas atitudinais, elas mostram o que as pessoas dizem ou sobre o meu produto ou sobre o que elas querem também. Então, métricas atitudinais, elas estão muito relacionadas à pesquisa, né? As métricas comportamentais, o designer, ele é um consumidor. Quando a gente vai falando tanto da métrica atitudinal, quanto a gente vai descer ali para a métrica de perfil do usuário, muitas vezes o designer ele é quem conduz a extração dessas métricas aqui, dessas medidas. Então, as métricas atitudinais mostram, e eu gosto bastante dessa definição também, então, métricas de compreensão ou medição das crenças declaradas das pessoas. Então, eu pego a atitude mesmo. O que você está dizendo aí do meu produto? Então, pesquisa de satisfação, o NPS, de 0 a 10, quanto você recomenda? Por que você recomenda isso? Escalas de usabilidade, muito bom isso, porque nas escalas de usabilidade a gente tem um problema de medir quantitativamente usabilidade, mas tem alguns métodos, no próprio Nielsen Norman Group você tem o PURE lá, P-U-R-E, que é uma métrica de eu medir se o meu produto está sendo usável ou não pelo usuário, e o usuário é quem imputa esse dado. E avaliações, então o clássico, né? Luiz, não estou trabalhando ainda, eu gostaria de ter acesso a métricas atitudinais do produto que eu estou fazendo um case aqui, um iFood, um PicPay, por exemplo. Vai na loja e olha o rating que as pessoas estão dando e o que elas estão falando ali, né? O que elas estão falando daquele produto. Aquelas são as crenças declaradas delas. Então, você consegue ter acesso a algumas delas. Na loja de aplicativos, tá? Desculpa, às vezes eu passo assim. Terceira medida que eu trouxe aqui, o terceiro tipo de métrica, perfil do usuário. Essa é uma para quem viu o primeiro papo, essa está presente, eu mantive, porque de fato para mim ela é uma métrica muito importante, como eu falei, eu acho que o próprio designer, ele é um sponsor, ele é alguém responsável por incrementar isso aqui. Então,
o perfil do usuário nada mais é do que a demografia, as características dos usuários presentes ou até características do mercado que você quer buscar do seu produto ou serviço, né? Então, dados demográficos, novos usuários, dados geográficos são aí dimensões dessa medida que são os perfis do usuário. Boa. O que eu quero, inclusive, aqui? Eu dei um punch bom agora, me falem o que vocês já acharam aí dessa primeira parte. Eu vou beber uma aguinha aqui, que eu tô suando. Vou passar a palavra para o Caio rapidinho e depois eu volto para explicar como que a gente usa tudo isso aqui no dia a dia, como a gente minera. Beleza! E aí, galera, estão curtindo aí a apresentação do Luiz? Comenta aí no nosso chat o que vocês estão achando, que partes estão com dúvida. Não esqueçam de ativar a pergunta, tá bom? A gente vai responder tudo no final. Olha lá, Éder. E depois que perguntar, desativa o botão da pergunta. Vamos lá, galera. O que eu quero falar para vocês hoje à noite? Quero contar um pouco sobre nossa escola, sobre a Mentorama. A gente teve a honra de ter aí o Luiz como nosso mentor, tá bom? A Mentorama, como eu falei, nasceu, na verdade, buscando buscando uma nova maneira de ensinar no mercado, principalmente preparar os profissionais para o mercado de trabalho. Ok? Então, a gente pegou esses profissionais que estavam ativos no mercado, que têm muito conhecimento e sabem o que o mercado espera de um novo profissional que está entrando na área. Então, a gente montou um curso realmente focado nisso. Então, vamos ver aqui, Felipe Luiz, perdão, alguns erros, você vai me falar se você concorda ou não. Pode até ativar seu microfone aí. Sei que você cansou de falar, mas a gente vai pensar mais um pouquinho junto. Vai lá, 5 erros comuns de quem quer aprender a ser um UX design sozinho. Vamos lá. Aprender com professores que são apenas teóricos é bom ou ruim no seu ponto de vista? Cara, eu acho que é, inclusive, um pouco disso que a gente está mudando aqui hoje. Hoje eu quero colocar algumas coisas na prática. Acho que isso eu acho que é uma coisa que é importante no começo, mas depois ela começa a só prejudicar. Ela quer ganho que tem um teto. Sim, entendo. Aprender sozinho e aprender de forma desordenada. A gente sabe que isso algumas vezes deixa umas lacunas de conhecimento, porque a gente tem muito conteúdo, com certeza, como o próprio Luiz falou, de Google Analytics, em outras ferramentas, mas você ter alguém que te guie ali como aprender de forma ordenada é muito mais prático e vantajoso para você. Acreditar que você precisa de talento, dados iniciais e capacidade de desenhar. Luiz, me responde uma coisa. Você de pequeno assistia muito Discovery para aprender todo esse processo? Cara, eu acho que é o que eu falo bastante, principalmente eu sou uma pessoa que precisa de alguém para me guiar, né? Então, para mim, isso é fundamental. Em relação a talento, capacidade de desenhar, eu não faço nem boneco de palito. Hoje, pelo amor de Deus. Mas é um designer. Mas sou um designer. Então, eu consigo, pelo menos. Eu acho que as interface é algo que você consegue aprender mesmo. É alguém que você precisa de pessoas para refinar o olho, sabe? É um olho muito bom. Você não precisa ter igual desenho, você tem que ter a mão muito boa. A minha mão é horrível. Mas o meu olho é muito bom. E eu acho que para interface isso é fundamental. É fundamental. E o último erro é esperar que os primeiros resultados cheguem em anos. E não é verdade, tá bom? Pensando nisso, a Mentorama quer te perguntar, você quer se tornar um designer de nível profissional de 4 a 5 meses, apto para trabalhar ao lado de pessoas que já são da área, às vezes há muito tempo? É isso que a gente quer oferecer para vocês no nosso curso online de UX Designing, tá bom? A gente tem mentores incríveis, como vocês estão vendo essa noite, a galera está super gostando do webinar. O Luiz realmente tem muita experiência no mercado de trabalho, ele tem muito conhecimento na área, e não só ele, mas como os nossos outros mentores também, tá bom? Que é a Carla de Bona e a Larissa Tertuliano, que vão estar aí acompanhando vocês durante todo o percurso do nosso curso UX Design, ok? Como funciona? A gente tem a parte lá de vídeo, onde você consegue assistir o nosso mentor, toda a aula teórica, toda a parte prática, você consegue fazer com ele. E você tem atividades práticas também, que o nosso curso é muito focado na prática. E dentro dessa atividade prática, você consegue conversar, você consegue mandar no chat perguntas para os nossos mentores que estão disponíveis para te ajudar. Você envia a sua atividade, eles te dão um feedback sobre aquilo que eles viram na sua atividade, pontos de melhoria, como continuar crescendo dentro dessa área. É muito legal. E no final, você ainda tem a oportunidade de defender um projeto de conclusão, onde você vai criar, realmente, fazer um UX design para um profissional e um cliente real da área. Então, é muito legal essa oportunidade que a Mentorama traz para vocês de já sair com algo no portfólio e conhecimento prático.
tá? É o TCC que é gostoso de fazer, né? Porque aquela parte bem tranquila. A gente tem aí mentores individuais, então suas atividades, suas perguntas, suas dúvidas vão ser respondidas individualmente, não é aquele negócio, pergunta aqui, pergunta ali, você responde, você não responde. Não, eles vão ter um tempo para responder cada aluno, cada atividade, tá bom? Serviço de atendimento e suporte na nossa plataforma, que vai te auxiliar com qualquer dúvida de dinâmica da plataforma também, e também no processo de aprendizado, ok? E a gente também tem uma comunidade, ok? Legal, quero perguntar para o Luiz também, qual é a importância de você criar um network com pessoas tanto profissionais ou quanto aquelas pessoas que estão começando a aprender agora, que é a nossa comunidade. Se você tem um chat com os mentores, você tem chat com os outros alunos que estão começando, com os alunos mais avançados. Luiz, qual a importância desse Cara, contato? eu acho que essa troca ela é fundamental. Tanto que depois que eu comecei, muitas pessoas me adicionaram no LinkedIn, tanto estou conversando com vários alunos. Fico também para quem está aqui à disposição para a gente trocar ideia e falar um pouco. Esse network é fundamental para a troca mesmo de informação. E dado informação insight. Tá? Exato. Tá vendo? Vamos ter muitos insights na nossa comunidade do UX Design. Ok, galera? Então, a partir desse momento, vai ter um botão especial aqui em cima para vocês. O que significa esse botão, tá bom? A gente tem uma surpresa especial no final do webinar, vou contar para vocês, depois da apresentação e antes das perguntas. E o que acontece? Clicando nesse botão, você vai garantir uma condição especial, mas também, caso você não queira, tudo bem. Você quer conversar com algum analista, especialista nosso, alguém que entende das áreas para entender melhor sobre o curso de web design, game design, Unity, Unreal. A gente tem diversos outros cursos legais da área. Programação Java, Python, cientista de dados, que também trabalha com essa parte de análise de dados. Então, você também pode clicar nesse botão que um dos nossos especialistas amanhã entrará em contato com vocês. O que vai acontecer? Clicou no botão, vocês são redirecionados para outra página. Vocês vão colocar nome, telefone e e-mail de vocês e depois volta. Tranquilo que vocês não vão perder a apresentação. Então, vou te dar aí 10 segundos para correr lá e voltar. Beleza? Clica no botão, deixa nome, telefone, e-mail e depois volta para cá com a gente. Tudo bem? Ok, a galera está clicando. Vai lá, rapidinho. Enquanto isso, eu vou falar aqui do nosso programa do curso de UX Design, tá bom? A gente tem aí 13 módulos do nosso curso, sendo 4 meses, em média, de aprendizagem, com muita prática. Vocês vão passar aí por diversas áreas de UX, a parte de teste, de pesquisa, de prototipagem, usabilidade, de métricas, como criar um portfólio para a gente vai trabalhar nessa área, tá bom? Então, aí vocês vão ter muito suporte, muita coisa legal para aprender durante o nosso curso. Beleza? E você vai terminar aí com um currículo muito legal, cheio de habilidades que o mercado realmente espera de um profissional que está se formando nessa área. Esse é o mais importante, galera. Você realmente sair não só sabendo, eu sei que é isso, mas como faz isso? Que é o que o nosso curso tem foco. Tudo bem? Então, mais uma chance para vocês clicarem aqui no botão, se vocês querem conversar com um especialista, garantindo a condição especial, que só vai ser para quem clicar nesse botão, tá bom? E eu espero aí, 10 segundos, vai, corre lá, para a gente voltar para a apresentação. Não se preocupa, colocou nome, telefone, e-mail, para nossos especialistas entrarem em contato com você e garantir a condição especial. Certo, Luiz? Certo. Muito bom. A gente volta no final também para falar um pouquinho mais, certo? Certo, a gente tem mais oportunidade de clicar no botão, sem problema, galera, tranquilos. Boa, boa. Estamos aqui de novo, estão conseguindo ver minha tela, né? Sim. Vamos aí só para confirmar. Primeiro aqui que alguém der, eu já vou. Boa. Então vamos lá. Terminamos aqui, falamos um pouquinho sobre os tipos de métricas, né? As medidas que a gente tem aí, falamos um pouquinho do que são as métricas. E como eu disse, a gente está só no começo do processo de mineração. Então agora eu sei quase que eu sei o que é um ouro. Eu sei que ele é dourado, como que é a pepita, como é que é a cor, qual é o peso. Eu sei que tem algumas diferentes características, um que é mais puro, um que é menos puro. E agora a gente vai começando a tirar o que é terra, separar o que é terra do que é de fato ouro. Começa a transformar esses dados que a gente tem,
que são ainda coisas muito brutas. O que eu sei? Eu sei o número absoluto. 10 mil pessoas fizeram tal coisa. E aí? O que eu faço com isso? A gente começa a fazer transformar isso em informação. E como a gente transforma isso em informação? A gente começa a fazer análise. Isso começa a entrar na nossa cabeça através de algumas análises. E aí, aqui está o processo, né, dessa transformação de dados para informações. É o momento mesmo onde eu, garimpeiro, pego a terra ali, vou tirando, vou passando água, vou tirando, vou passando água até sair as pepitinhas de ouro. E aí vem uma pergunta que até alguém colocou aqui, que foi muito interessante, que casa muito, parece que a gente combinou antes, mas não combinou, que é o Aaron Ramos. Ele colocou: Luiz, falando em responsabilidades e preocupações com esse tipo de métrica, deve ser do UX ou deve ser do Product Owner? Muito bom. Porque vai junto com essa pergunta que eu coloquei aqui, que é legal. Já sei como é que funciona, já sei o que são os dados, os tipos de métrica, mas qual é o papel do UX Designer no meio desses dados? E o que eu gosto muito de falar, principalmente para as pessoas do meu time, tá? Muitas coisas que eu estou falando aqui, eu falo para as pessoas do meu time também. Que o designer, ele não é um analista de dados mesmo. Ele não vai fazer análises muito profundas de dados. Mas uma coisa muito importante que, assim, eu digo, é o requisito número 1 para quando eu faço contratação no time do PicPay, é ele ter um pensamento analítico. Ele não precisa ser um analista de dados, mas ele precisa ter um pensamento analítico. Ou seja, o que é um pensamento analítico? Eu gosto muito das definições, como vocês sabem. Eu e o meu Aurélio do lado com as definições. Então, pensamento analítico nada mais é do que a forma de pensamento com o objetivo de explicar as coisas através... Olha que muito louco isso. Decomposição em partes mais simples. Então eu pego uma coisa complexa, eu fatio essas coisas e fatio em coisas de uma forma mais simples de conseguir compreender, que são facilmente explicadas ou solucionadas. Então eu posso tanto entender algo para conseguir explicar, quanto para solucionar. E uma vez entendidas, tornam possíveis o entendimento do todo. Eu quebro em partes, essas partes elas são mais fáceis de entender. Quando eu começo a entender essas partes, eu começo a entender o todo. E aí começa e eu trouxe lá a importância de dados. Para mim é isso, assim, vocês não precisam ser analistas de dados, vocês não precisam ser as pessoas que pegam dentro do time de vocês de UX Design, pega e faz todas as análises de dados, mas vocês precisam bater o olho em alguns dados e ter uma visão crítica, ou seja, e principalmente, não só crítica, como uma visão analítica daquilo. Então, eu começo a quebrar em partes, vou fazendo alguns questionamentos para eu conseguir entender o todo a partir dessas partes que elas são mais simples de entender. Certo? Ficou claro para vocês? E aí, isso eu acho que são as coisas que ninguém nunca me falou. E que é a primeira vez que eu estou trazendo isso aqui, depois eu quero também o feedback de vocês, que foram como que eu comecei a ter. Eu acho que ainda tem muito a evoluir em pensamento analítico, acho que isso é uma coisa que a gente evolui, mas como que eu comecei a ter esse pensamento analítico, né? Como que foi esse despertar? Como é que eu tomei a pílula vermelha da Matrix? E eu acho que boa parte do que eu vou trazer aqui foi na minha primeira experiência mesmo como designer. Eu trabalhava num lugar que ele era muito data-driven, muito. Não se falava nada, não se dava nenhuma opinião. E eu falo bastante isso no nosso primeiro webinar, não se falava nada assim, está muito baseado em dados. E quando você começa na carreira, então você fala, cara, eu não vou trazer nada que não seja baseado em dados. E aí você traz um dado, alguém com um pensamento muito analítico desdobra aquele dado e você fala, realmente eu acho que eu não tinha o melhor dado para trazer aqui. Ou seja, eu não tinha informação, eu tinha o dado, mas eu não tinha transformado isso em informação de fato. E, consequentemente, para eu transformar isso em insight, numa solução, fica ainda mais difícil. Muito bem. Então, quais são as dicas que eu dou para a gente começar a exercitar esse pensamento analítico? E a primeira dica, que foi do lugar onde eu trabalhei, que foi o meu primeiro erro, lembro, eu cheguei um dia, falei, cara, agora eu vou provar para eles que isso aqui faz muito sentido. E aí eu levei um dado, né, um dado agregado, e eu vou falar o que é isso. E aí falaram, olha, cara, dado agregado não dá. Dado agregado nos deixa míope. E o que é a miopia, no final das contas? Eu sou míope, né? Então, sem óculos, eu vejo tudo muito embaçado. Eu preciso botar o óculos para conseguir ver os detalhes das coisas. E os dados agregados são as mesmas, é a mesma coisa.
vou mostrar já o que ele é, mas se você não tem uma visão muito, uma lupa, um óculos que te mostra os detalhes, você fica míope, você enxerga embaçado. E o que são dados agregados? Trouxe alguns exemplos aqui. Eu vou começar com um super exemplo. Primeiro, os gráficos que eu trouxe são todos gráficos que eu achei no Google, tá? Então, nada daqui é real, foi só o que eu consegui achar para conseguir trazer para a gente. Mas eu gostaria que a gente criasse aqui um cenário. Então, pensem num e-commerce, um e-commerce desses bem tradicionais mesmo, qualquer e-commerce que você, o último e-commerce que você fez, só compra, eu vou pensar aqui no Mercado Livre. Então, eu estou aqui no Mercado Livre e eu estou trabalhando no Mercado Livre. E eu trabalho no time de suporte do Mercado Livre, né? Onde eu vejo chamados que tem no Mercado Livre. Toda vez que alguém compra, essa pessoa pode gerar um chamado e falar, tive problema com tal produto aqui. Beleza. Então, aqui no Mercado Livre, eu tenho duas grandes métricas que olham contatos no e-commerce, ou seja, contatos que eu tive no Mercado Livre. E eu separei, como eu disse para vocês, em duas dimensões, uma taxa e uma contagem. Então, a taxa nada mais é do que contato por compra. Então, é a taxa que eu tenho de a cada X compras geram tantos por cento de chamados para mim, né? Então, o cálculo ali da divisão do um pelo outro e eu vou mostrando a porcentagem. Então, aqui nessa taxa, a gente consegue ver um crescimento, né? Então, a gente estava até ali no comecinho, coloquei aqui os dias da semana embaixo, no domingo, a gente tinha em torno de 32% de taxa de chamado por compra. Já quando a gente chega lá na outra terça, a gente tem 40% de taxa de chamado por compra, né? Então, 40% das compras resultaram em um chamado, ou seja, 40% das pessoas que compraram ali, e ali eu não vou falar muito de pessoas, porque são compras, uma pessoa pode ter comprado feito mais de uma compra e tudo mais, mas 40% das compras, a pessoa ligou lá e falou, cara, deu ruim aqui, alguma coisa deu ruim. Boa, então a gente está vendo um crescimento ali quando a gente fala de pontos percentuais. Vocês estão conseguindo ver o slide? Me mostrem aí, se dá para ver por cima, se está rolando. Acredito que esteja um pouco pequeno, mas dá para ver sim, dá para ver de novo. Tá. Então, essa linha vermelha aqui, eu tenho um aumento de 8 pontos percentuais da taxa de contato por compra. Eu falo, caraca, Luiz, temos um problema. Olha quanto a gente está aumentando. Pelo amor de Deus, onde isso vai parar? E aí, por embaixo, eu trouxe a contagem disso, que é muito importante também. Então, o número de contatos. Ali eu fiz uma relação contato-compra, embaixo eu trago só contatos, puramente. Então, a gente vê um aumento mesmo no número de contatos. Mas vocês conseguem perceber que o aumento no número de contatos não acompanha o aumento da taxa? Que essas coisas não estão relacionadas? Então, quando eu falo de taxa, por exemplo, gente, estamos aumentando a taxa de contato por compra. Não significa que eu aumentei a quantidade de contatos. O que aconteceu pode ser que eu tenho compras que elas estão piores, né? Elas estão gerando mais chamados, mas não necessariamente eu tenho mais chamados. Isso significa que, então, contrata mais gente porque precisa mais gente para atender. Não, calma. As pessoas de hoje, elas podem dar o suporte. O que eu tenho aqui é só uma experiência ruim para quem está comprando, né? Ou seja, as pessoas que estão comprando estão tendo que entrar mais em contato com a gente a cada compra que elas fazem. Boa. Deu para entender? Então aqui eu trouxe duas dimensões desses dois dados, né, de contato no e-commerce. Uma taxa e uma contagem. Até mostrei um pouco da diferença. A gente sempre tem que olhar tanto o número absoluto quanto a taxa também para ver o que a gente tem de intersecção nos dois. Mas imagina que eu então sou um ex-designer lá do Mercado Livre, como eu disse, e começo a ver isso. Cara, os dois estão aumentando. A gente está aumentando o número de contatos e está aumentando a taxa de contato por compra também. Meu Deus, como a gente pode agir? E aí vem onde o dado agregado nos deixa míope. É aqui que eu preciso começar a questionar. Beleza, mas que compra que está gerando mais? Né? O que está acontecendo dentro desse dado aqui que está aumentando?
deve ter coisa que está aumentando mais, deve ter coisa que está aumentando mesmo. Será que onde eu preciso atuar como UX designer para resolver esse problema? E aí eu trouxe um exemplo de uma quebra que a gente pode fazer. Então eu estava míope até então, olhando só o dado agregado, coloquei meu óculos, e aqui eu trouxe, por exemplo, uma quebra que pode acontecer na taxa de contatos por compras. Ou seja, eu olhei aqui aquela linha que estava subindo, aquela linha vermelhinha, eu falei, me dá tudo que eu posso quebrar aqui dentro. Tá, boa, é que eu vi aqui um probleminha. Então, eu trouxe aqui tudo que pode ter aqui dentro. E aqui a gente começa a trazer outras dimensões, tá? Eu posso trazer... Aqui eu quebrei por categoria categoria do site. Então, tem telefonia, tem o eletrodoméstico, compras de móveis, compra de eletroportáteis e compra de informática. Mas eu poderia quebrar por outros. De repente, se eu vejo que nada altera, que essas linhas estão se mantendo, eu posso trocar para olhar localização. Pessoas que estavam, de repente, na Bahia, têm um problema maior com recebimento e por isso estão entrando mais em contato. Então, eu sempre tenho que quebrar esse dado. Eu nunca posso olhar ele agregado. Eu tenho que desmembrar ele para conseguir ter uma análise melhor do que está acontecendo. E aqui eu trouxe um exemplo. Então, eu quebrei ele por categorias do site. E aí aqui a gente consegue ver, ó, telefonia, por exemplo. Telefonia tem uma taxa altíssima de contato. 50% das pessoas que, em média ali, né, tá 44, tá saindo para 48. Então vamos colocar aí 47% em média das pessoas que compram o telefone nesse site entram em contato. Cara, é super alto isso. E aí imagina, se a gente estiver aumentando a venda de telefone, a gente, consequentemente, está aumentando a taxa alta, aumenta o número, aumenta a quantidade de chamados. Então, começamos a fazer essa relação. Mas vamos lá para baixo. Aqui não parece ter alterado nada. Lembra que estava aumentando? Aqui não parece ter aumentado nada, está só se mantendo. Aqui, então, a gente olhou eletrodomésticos. Ó, eletrodomésticos teve uma alta considerável. A gente saiu de 30 e foi para 38. Pode ser que esteja aí o problema também. Aí embaixo tem móveis. Olha móveis. Móveis, o negócio é meio maluco ali. Tem hora que tem problema, tem hora que não. A transportadora aí deve ter um probleminha. Então, aqui você vê essa mudança já acontecendo. Eventualmente, ela pode ser quem está aumentando, mas vocês podem ver que a taxa ali está caindo. Então, no final, ela aumenta no meio, mas ela cai no final. Aí a gente tem aqui eletroportáteis, que se mantém, né? A gente estava ali de 22 e foi até indo em 21. O que a gente tem a maior mudança, de fato, é em informática. Olha, informática, o que aconteceu? Deu a louca na Samsung e não está enviando os celulares para essa galera. Então, a gente tem um aumento bem grande ali no começo, depois ele vai caindo. E aí, esse tipo de análise, ou seja, de quebrar esse dado e não olhar ele agregado, ele é importante para a gente conseguir ver esses movimentos e o que, de fato, pode ser uma possível causa. Nos dados a gente nunca vai olhar a causa de fato, né? Eu não sei o porquê que isso está acontecendo. A gente vê o que está acontecendo. Então tem uma correlação grande. Não é efeito de causa, mas de correlação. A gente teve um aumento de contatos em eletroportáteis. Pode ser que essas pessoas tenham mais problemas. Então não é causa, é correlação. Eu sei o que está acontecendo, mas não sei o porquê isso está acontecendo. Beleza, mas lembra que eu mostrei para vocês taxa? E mostrei contagem, os números absolutos que eu apresentei quando a gente estava olhando os primeiros dados lá em cima. E aí, agora eu gostaria de desmembrar com vocês um pouco, então, os números absolutos. Lembra que a gente viu aqui que está crescendo? Ele não cresce como a taxa cresce, mas ele cresce aqui também um pouquinho. E aqui eu trouxe ele desmembrado da mesma forma, eu desmembrei em categoria, mas a gente poderia ter desmembrado em N outras formas. No seu dia a dia como designer, você tem que olhar o dado agregado e pensar, cara, o que pode acontecer? Vou quebrar por localização? Não, vou quebrar por perfil de usuário? Não, vou quebrar por tempo de... Todas aquelas dimensões que eu trouxe, elas podem ser quebradas aqui. Mas vamos lá, bora lá. Aqui eu vejo o aumento no número de compras, né? Então, como a gente pode ver, a gente aumentou bastante telefonia. Lembra que eu falei para vocês que telefonia era o maior? Que a gente estava vendo aqui, não foi eu nem que falei, não sou eu quem fala, é o povo quem diz. Aqui a gente vê que a linha vermelha de telefonia é a maior. Então, naturalmente, quando eu estou aumentando aqui no meu número de
vendas de telefonia, isso tende a aumentar também. Assim como eletrodoméstico, que tem aumentado. Então, os meus dois maiores, que geram mais chamados, têm aumentado a quantidade de vendas. Então, como eu falei, são gráficos meramente ilustrativos, eu não consigo, de fato, tirar nenhuma ação daqui, mas eu queria mostrar para vocês essas nuances, essas coisas que são importantes e que não nos deixa míope, que nos deixa enxergar de fato o detalhe do que está acontecendo e começar a encontrar o problema. Então aqui, lembra, eu tinha terra e eu precisava achar ouro. Aqui eu já estou começando a separar o que é ouro do que é terra, né? Um outro ponto importante para a gente começar a separar o que é ouro do que é terra é essa dupla, até coloquei ali, super atualizado, Vitão mandando mensagem para o Whindersson Nunes com a Luísa Sonza, meu casal, what mais why. Esse casal é fundamental. Eu sempre como um designer, olhando o que está acontecendo e olhando o porquê isso está acontecendo. E tudo isso que eu mostrei anteriormente, nesses slides anteriores, mostram o que está acontecendo, né? Não mostra o porquê. Então, eu sei que a taxa de contato por compra está aumentando. Eu sei que o número absoluto de contato está aumentando. Mas por quê? E ainda que eu quebre, o que eu vou conseguir saber? O detalhe daquilo. E eu consigo refinar onde que eu vou encontrar o porquê. E ali, de repente, naquele slide, que a gente volta, deixa eu voltar aqui, vemos que temos um problemão em informática, aumentou bastante. De repente, ele é o que está causando isso aqui. Então, eu vou entender o porquê que essas pessoas... Por que aumentou muito a taxa de contato dessas pessoas? Vou lá em quem entrou em contato, vou perguntar, bro, o que aconteceu com você? O que está acontecendo? Me fale. Por que você entrou em contato? Vou mandar uma pesquisa. Posso ir tanto do lado qualitativo, posso ir quanto quantitativo também. Mando uma pesquisa para essas pessoas, quais foram os problemas que elas tiveram, se são problemas em comum ou não. E aí eu começo a fazer a nossa análise de dados também sobre esses problemas que a gente teve. Mas aqui eu já começo a funilar para entender o porquê. A entender a causa do que tem. Então aqui a gente trouxe um exemplo. Imagina que a gente agora não trabalha mais no Mercado Livre. Agora a gente é Carrefour. Carrefour, trabalho lá no Carrefour e eu trabalho na parte de vendas. Eu tenho que fazer o Carrefour vender mais. Então eu trabalho no funil de compra dele. E aí eu começo a ver que a minha conversão por acessos, ou seja, a taxa de compras por acesso, está diminuindo. Vocês podem ver aqui, e desculpa, diminuir demais, talvez vocês estejam conseguindo ver tão bem, mas aqui a gente tem uma média ali que vai vindo de 2%, 2,5%, 2,6%. Tem uns picos aqui, de repente uma promoção, né? Quem não gosta de uma promoção? Então é um Black Friday, alguma coisa do tipo, então tem um pico maior de conversão. E nos últimos dias, ou nas últimas semanas, ou o que essa dimensão de tempo trouxer, eu começo a ter uma queda mesmo. Então ele estava lá em 6, veio crescendo em relação à média de 2 que eu tenho, 2,5 que eu tenho, e ele vai descendo, 3, 2, 2, 1, 1,5, e ali a gente aciona já o alarme e fala, cara, precisamos olhar isso aqui, olha essa queda, como é que ela está rolando. Mas, mais uma vez, né, essa é um dado agregado. Nós, como designers que passamos por esse papo aqui agora e tomamos a pílula vermelha da Matrix, nós não olhamos mais só dados agregados, agora a gente quebra e dá uma visão, um zoom no problema. Então comecei a olhar a conversão. E aí, só voltando aqui que eu esqueci de passar, cada uma dessas é uma etapa, né? Então eu saí aqui da home, aí eu vim para a busca, da busca eu vim para o carrinho, do carrinho eu vim para o cadastro, do cadastro eu vim para o checkout. A minha conversão aqui mostra a conversão de tudo. Eu olho o primeiro, olho o último, subtraio, divido um pelo outro e vejo quem entrou e quem saiu lá no final. Mas a gente tem que começar a quebrar, porque eu posso ter saído na busca, o Caio saiu na home, outra pessoa saiu no carrinho. Então, onde está esse problema? E eu comecei a quebrar. Comecei a quebrar esse problema aqui. Comecei a olhar a taxa de conversão de cada etapa. Então, de uma para outra, de outra para outra, de outra para outra. E aqui a gente começa a ver, por exemplo, a conversão da home aqui, ó, ela é super baixa, tá vendo? 26% das pessoas, ela vai mudando aqui aos poucos e tal. A gente tem a conversão do cadastro, que é super alta. Então, quem já chegou no cadastro tá seguindo. No cadastro não parece ser o problema. A gente, inclusive, está aumentando a conversão aqui. Mas tem que a gente está com problema, que é a busca. Olha a busca aqui. Ela estava de 30 aqui,
Ela foi bem, foi indo, tava bom, aí ficou ruim, aí agora parece que piorou, né? Porque agora ela está em 22%. Então a gente teve uma queda aí de 8 pontos percentuais da busca. A busca parece ser um grande problema para mim agora. Então eu entendi o que está acontecendo. A minha busca, a etapa de busca está tendo um drop maior do meu funil. O que está acontecendo? X% dos usuários dropam na etapa de busca, que é diferente do porquê está acontecendo. Então, o porquê? Os usuários não estão encontrando os seus produtos. Esse é um porquê, né? E essas coisas, meu casal, lembra sempre isso, meu casal, S2, sempre junto, sempre se somando. Vamos entender o que e somar com o porquê isso está acontecendo. Um exemplo do que eu poderia fazer aqui. Então, a gente percebeu que teve uma queda de 8 pontos percentuais aqui, e eu quero entender o porquê que a busca não está tão efetiva. Um exemplo de coisa que eu posso fazer é uma pesquisa. Então, o quanto os resultados da sua busca estão sendo efetivos? É muito efetivo, pouco efetivo, nada efetivo. Por qual motivo essa busca não foi efetiva para você se ele responde não efetivo, por exemplo? E aqui eu já vou considerar o produto, cara, só apareceu produto caro para mim, não gosto, é muito caro, não quero. Então, aqui a gente começa já a entender os problemas que a gente tem, o porquê, de fato, começa a entender um pouco mais de causa. Boa? Galera, vocês aí agora, depois desses dois, não acabou ainda, tá? Já conseguem encontrar um pouquinho de ouro? Já consegue refinar essa terra e encontrar um pouquinho de ouro? Responda aí no chat. E aí vem a terceira parte. Agora que eu começo a refinar e transformar isso em informação, tinha dado bruto. Agora eu estou começando a transformar isso em informação. Estou começando a ler o que tem, né? Começo a ler de fato aquelas informações e o que o dado quer me dizer. É claro, e o que eu seria que isso aqui é um conhecimento contínuo. Eu também estou nessa busca e, cara, não para por aqui. Essas são as duas dicas que eu tenho para hoje, para vocês. São coisas que eu acredito que são muito importantes, mas que eu acho que vocês têm que se aprofundar, porque no final das contas não é sobre ser analista de dados, mas sim sobre ter um pensamento analítico. Mas bora lá, Luiz, cara, já estou conseguindo, já tenho informação, já estou transformando essas coisas, os dados brutos em informação, mas quando começa o lance do transformar essas pepitas aqui em brinco? Eu quero brinco, né? Quero brinco de ouro, sair daí, anel e tal. Como é que eu começo a transformar isso? Como que eu faço isso? E aí, esse é o processo da gente transformar essas informações em insights, né? Começar a ter ideias e começar a colocar essas ideias em prática. E para mim, não existe nada mais importante nesse momento do que você viver de hipóteses. Nós, como designers, qual foi a primeira coisa que eu disse lá quando a gente estava falando do processo incremento ali? Eu estava falando sobre o design não ser uma ciência exata, né? No final das contas, o design é uma ciência, nem ciência né, mas é um estudo subjetivo mesmo, do ser humano. É a ciência humana, por isso que falo. O humano é muitas vezes imprevisível, tem que estudar de diversas formas. E como ele é um processo, né, de contínuo, eu, como ser humano, designer, que não sei o que o usuário realmente espera, eu não sei a fórmula mágica. Eu melhoro o meu produto de forma contínua. Senão, todo mundo teria o Facebook, né? Todo mundo saberia fazer o Facebook, todo mundo teria melhor usabilidade no seu produto, e é isso. Não, o design é um processo contínuo. E por que a gente tem esse processo contínuo? Para diminuir risco. No final das contas, né? Eu tenho uma ideia muito boa e eu quero validar essa ideia. Eu quero colocar ela no ar. Só que eu posso gastar 10 milhões para fazer isso, tentar fazer o melhor produto do mundo, e quando coloco no ar, esse produto não rola, as pessoas não gostam, ele não atende às necessidades, a usabilidade dele é ruim, ou eu posso colocar um produto aqui, avaliar com os meus usuários, depois eu incremento ele até ele ficar o melhor possível. Então eu diminuo o risco do meu investimento nesse caso. E é sempre isso. Quando a gente fala de um design centrado no usuário, é um design que atende às necessidades dele, consequentemente é um design que diminui riscos. Boa, e como é que eu faço isso, né? É um processo contínuo, eu estou diminuindo o risco, mas eu tenho sempre um risco, né? Como é que chama essa... E o risco nada mais é do que uma aposta, né?
Eu faço uma aposta, eu faço um investimento nisso. Então, como que chama esse investimento que eu faço? Eu chamo de hipótese. Não é uma certeza. Eu não sei se eu agora pegar e tirar esse chat e colocar do lado esquerdo aqui, se vai ter mais interação. Não sei. É uma hipótese que eu tenho. Eu vejo que as pessoas sempre lêem mais do lado esquerdo do lado direito, então eu tenho a hipótese de que do lado esquerdo pode rolar. E aí, quando a gente vai olhando principalmente para aquela estrutura que eu falei de a gente transformar em informação, aqueles dados, eu transformo aquilo em hipótese. Eu vou começando a transformar aquilo em hipótese de problemas. Por quê? Eu sei, a home do app está com muitas cores, muitos contrastes e textos, o que ofusca o olhar para a tab bar, consequentemente gerando pouca exploração na busca. Então, essa é uma hipótese do problema da busca que eu vi lá no Carrefour. É a nossa interface. A nossa interface não está boa. Eu conversei com os usuários, eles me mandaram naquela pesquisa lá, que é muita informação, cara. Menos, por favor. E aí eu vou começar a utilizar seu produto. Então, é uma hipótese. Nós não temos certeza se isso vai dar certo. Mas nós temos muitas evidências. Lembra que a gente diminui risco nas nossas apostas? Então, eu tenho dado, então eu sei que o drop está ali, eu conversei com os usuários, eu tenho muita certeza daquilo. Eu estou munido de informação para diminuir o risco dessa aposta que eu estou fazendo. Então a gente começa a pensar na hipótese da solução também. 30% dos usuários hoje saem do fluxo na etapa de busca, pois a busca não traz os produtos satisfatórios. Essa é a hipótese que eu tenho de problema. Fazendo, e aqui eu começo a trabalhar já em geração de insight mesmo, então transformei aquela informação, agora eu vou trabalhar na solução. Cara, como é que eu posso melhorar isso? Fazendo, buscar uma busca por filtro, então não vai ser mais eu digitar lá, eu quero garfo, não. Vai ser uma busca por filtro. Eu espero aumentar a minha conversão, que vocês viram nos dados, em 50%. É isso. No final das contas, o que a gente tem que fazer para a gente conseguir gerar insight, e isso se retroalimenta, galera. Eu não canso de falar isso porque é um processo contínuo. Design como ciência humana mesmo, nada exato. A partir do momento que eu olho isso, eu começo a experimentar. Eu crio duas hipóteses, uma vai ser validada, uma vai dar certo, outra não vai dar certo. Uma vai aumentar muito, a outra vai aumentar, mas não vai aumentar tanto quanto eu esperava. E esse é o processo mesmo. A gente, com isso, retroalimenta os nossos dados, retroalimenta as nossas análises, transforma o resultado dessas hipóteses que a gente tem, dessas validações em dados. Dados a gente transforma em informações, em insights novamente, até que ele vai chegar aqui. Então, esse é o ponto. Dados nada mais é do que um grande apoio, e aí a gente vai, não estou falando de importância aqui, importância a gente fala no primeiro webinar, que eu estou falando já na prática, nada mais é do que a gente conseguir trazer informação para uma boa tomada de decisão nesse fluxo, que é um fluxo de incremento contínuo. Não acaba agora, eu tenho que ter um pensamento analítico constante na minha profissão, eu como designer. E precisamos sempre ter esse mindset data informed, informado por dados de fato. E aí eu gostaria de fechar aqui falando da frase que eu trouxe no primeiro, porque para mim ela é o que resume a nossa relação com dados de fato. Sempre reflita sobre o seu processo de tomada de decisão. Junte sua intuição é muito importante, não desconsiderem isso, e dados, que são as informações, é o pragmático, é o visível, é o tangível. E assim, você caminhará para um design realmente centrado em criação de valor, porque quando eu avalio com o usuário naquele processo, atendeu sua necessidade? Não, então vou fazer de novo. É criação de valor para ele, de criação de valor para o seu usuário. Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco do que eu aprendi também. Eu estou, na verdade, repassando conhecimento. E gostaria de saber, agora a gente vai para dúvidas, como é que é agora, Caio? Agora eu vou falar rapidinho com vocês, a galera. Enquanto isso, eu vou falar um negócio rapidinho. Vocês já mandem as perguntas para o Luiz. A gente vai responder já. Tá ok, galera? A galera realmente gostou bastante, a gente está bem feliz. Vamos lá.
Eu quero falar da promoção especial do nosso curso UX Design para todos aqueles que clicaram nesse botão, vão conversar com nossos especialistas e também garantir aí nossa super condição especial de hoje, dessa noite, que qual vai ser? Presta muita atenção que vai valer muito a pena, tá bom? O valor antigo do nosso curso UX Design é R$ 3.700 para ter essa oportunidade de mentoria, esse aprendizado muito legal, de tudo aquilo que a gente já está vendo hoje. E para os participantes desse webinar que clicaram nesse botão, deixaram nome, telefone e e-mail, a gente vai dar 40% de desconto no nosso curso, tá bom? Então você vai ter uma economia de R$ 1.480 e o nosso novo valor do curso vai ser R$ 2.220, podendo parcelar em até 12 vezes sem a taxa de juros, que a gente aprendeu que é taxa já hoje. Então, sem a taxa de juros de R$ 185, 12 vezes de R$ 185, aí com muitas oportunidades legais de pagamento também. Lembrando que é só para quem clicou no botão, colocou nome, telefone e e-mail. Acabou por aí? Não. Tem a Mentorama que quer ajudar realmente os nossos alunos, e a gente quer realmente mostrar a importância de continuar crescendo no mercado e começar no mercado de forma forte, tá bom? De forma estruturada. Então, para nossos alunos também, a gente vai estar dando, para os alunos fechando o curso de UX Design, um mês de inglês gratuito na plataforma da English Live, é isso mesmo, onde você vai ter acesso à plataforma total, 16 níveis de inglês, teste de nivelamento, você vai ter certificado global, que é uma escola online, como a gente também. Você pode ver inglês técnico, inglês específico de UX, ou de alguma outra área. E, Luiz, fala para mim, qual é a importância, você que já está trabalhando na área, qual é a importância de você ter habilidade do inglês na área? It's very, very, very important, guy. Então, eu acho que isso é importante principalmente para consumir conteúdo. Então, Sim. Acho que isso ajuda bastante na aprendizagem. Legal. Então, por isso a Mentorama quer ajudar. Acabou por aí? Não, não acabou por aí. Além dos 40% de desconto no curso, além dos 30 dias grátis, para os 10 primeiros, só os 10 primeiros que fecharem o curso com a gente, UX Design, vão levar de presente o curso do Figma, é isso mesmo, que é essa nova ferramenta aí legal de criação de layout, protótipos e outras coisas legais que você acaba também usando em UX Design, para fazer teste, para ver usabilidade e protótipo, ok? Então, para os 10 primeiros, além dos 40% de desconto, além dos 30 dias grátis de inglês na plataforma da English Live, você vai levar de presente o curso do Figma também, ok? Lembrando que precisa clicar no botão ali em cima, ali em cima, colocar nome, telefone e e-mail, ok? E amanhã nossos especialistas vão entrar em contato com vocês, conversar. Ah, não quero saber de UX, minha área é outra, eu estava aqui de curioso. Beleza, a gente tem web design, a gente tem game design, a gente tem Java, Python, cientista de dados, Unity, Unreal. A gente tem um monte de curso legal da parte de design, programação e games. Então também pode clicar aqui e o nosso especialista vai conversar com você sobre o curso que você tiver interesse, tá bom? E agora chegou o nosso momento das perguntas. Vocês perguntam, Luiz Felipe Parusso responde, e essa noite vamos começar. Bora lá. A primeira pergunta é para mim. O webinar vai estar gravado para rever depois? Sim. Vocês vão receber no e-mail de vocês, tá bom? O vídeo gravado, com os slides também lá gravados, então não se preocupe, tinha gente perguntando dos slides também. Vai estar lá no vídeo e também vai ter na nossa página no YouTube, não só esse, como o outro webinar também que o Luiz apresentou. Se vocês querem ver o conteúdo, é só correr lá, tá bom? Vamos lá. Essa daqui ele já respondeu, mas vamos responder de novo? Vai lá, para alguém que chegou atrasado. Luiz, o que é Double Diamond? Boa. Cara, o Double Diamond é inclusive algo que a gente aprende no curso da Mentorama, né? Mas ele é um processo de design já bem difundido mesmo, em que ele consiste naquele fluxo que eu coloquei que tem os 4 ali, só que ele acredita que você sempre tem que seguir num lance de você convergir e divergir. Então, é esse movimento aqui. Olha, eu não sou muito bom. Então, assim, não dá. Você converge aqui embaixo, diverge, converge. Diverge, converge, diverge, converge. Ele acredita que esse processo, ele estimula isso, porque você consegue explorar muitos cenários e tal, mas ele é o processo de design centrado no usuário com uma nova roupagem para estimular um pouco da criatividade também, de você envolver várias pessoas nesse processo. Então, acho que é super válido pesquisar sobre, e aqui a gente ensina também.
Legal. Próxima pergunta do Thiago. Luiz, o processo é o mesmo no discovery de uma solução? O processo é o mesmo, assim, se estiver falando do processo de design centrado no usuário, ele é um processo de continual discovery, né? Eu estou sempre colocando e descobrindo, colocando e descobrindo, colocando e descobrindo. Quando a gente fala de análise de dados, que foram aquelas 3 dicas que eu trouxe aqui, se mantém igual, assim, tanto métricas atitudinais, quanto métricas comportamentais, quanto métricas de perfil dos usuários são muito importantes para o discovery. Inclusive, aqui, talvez eu não consiga me aprofundar tanto nas perguntas em si, mas me adicionem no LinkedIn, me adicionem e a gente pode conversar mais depois e eu posso me aprofundar em alguns assuntos. Legal. Galera, aproveitando que a gente está falando de pesquisa, eu quero falar para vocês também que estamos enviando uma pesquisa para vocês de satisfação aí no chat. Vai ficar fixado aí na parte de cima do chat e a gente gosta muito que vocês respondam, que vocês interajam com a gente. Então clica lá, fala o que vocês acharam do nosso mentor, pode falar bem, que esse cara é fera demais. Fala o que vocês querem ver de conteúdo aqui nos nossos próximos webinars, o que vocês querem de curiosidade, vocês podem conversar, você pode escrever lá o que você quer ver aqui com a gente, suas dúvidas, pontos que vocês gostam ou pontos que a gente tem que melhorar. Então, realmente ajuda muito a nossa parte de UX. Então, ajuda a gente nisso. Tá bom, galera? Próxima pergunta. Eu acho que essa daqui também você falou na apresentação, mas para quem chegou atrasado é legal, tá? Vamos lá. Guilherme Nunes Corte Real. Você tem uma sugestão de softwares? Tá, eu tenho 2 sugestões. Assim, de maneira geral, os softwares de análise de dados, eles são aqueles softwares freemiums, né? Então, no PicPay a gente utiliza o Mixpanel e ele é um bom para iniciar, super fácil, mas o Google Analytics ele tem muito mais conteúdo na internet. E aí você pode, cara, coloca uma tagzinha no seu header do seu site, do seu portfólio, começa a avaliar o perfil dos usuários que estão entrando ali e tal. É algo bem bom de você começar, bem simples. Então, acho que o Google Analytics é um bom ponto de partida. Legal. Lembrando que outros ele também colocou aí na apresentação. Então, depois assiste o vídeo que tem lá todos os outros que ele indicou, ok? Próxima pergunta do Gabriel. Luiz, aí no final você falou da importância da intuição no processo de levantar hipóteses e propor soluções. Qual seria o papel da intuição subjetiva quando se fala de dados objetivos? Como lidar com essa intuição e comunicar para o time essa visão? Boa. Cara, qual é a minha visão sobre isso? E no primeiro webinar, você, cara, nem quero assistir tudo, é 1 hora sobre o negócio. Pega os 15 primeiros minutos. Os 15 primeiros minutos vão ser matadores nesse sentido. Mas o grande resumo do primeiro webinar é que os dados eles servem para eliminar nossos viés cognitivos. Nós, como tomadores de decisão, quando estamos decidindo como que vai ser o produto, como que vai ser a interface, nós estamos carregados de vieses cognitivos. Que nada mais é do que o nosso cérebro facilitando a nossa tomada de decisão. Quando a gente olha os vieses cognitivos, eles estão lado a lado no nosso cérebro com a nossa intuição. O que é a nossa intuição? Nossa intuição nada mais é do aprendizado que a gente teve ao longo da vida daquelas determinadas situações. Por hora, elas podem ser confundidas com vieses cognitivos. Cara, é o senhorzinho que é aquele que você falou, puta, ele nunca estudou, nunca fez nada, mas é tão inteligente, ele tem uma intuição muito grande, porque ao longo da vida ele viveu muitas vezes aquele cenário. Nós, como designers, estamos constantemente em contato com o usuário. Nós vamos desenvolver essa intuição mesmo, porque a gente tem muito contato com eles. Então, muitas vezes nas nossas discussões, a gente tem que trazer intuição, mas essa intuição ela tem que estar somada aos dados, né? Putz, tive uma intuição. Cara, os usuários estão sempre falando isso aqui. Será que eu consigo transformar isso numa coisa um pouco mais objetiva? Sim, se não, vou conseguir fazer uma pesquisa para isso? Então, some a sua intuição, que é o conhecimento que você vem adquirindo ao longo do seu processo de design, aos dados quantitativos, e eu acho que essa é uma receita, assim, matadora. A gente está com bastante pergunta aqui. Vamos para mais uma pergunta aqui. A gente está tentando responder todas. Vamos lá. Da Carol Chaves. No caso de uma empresa nova, onde o UX não é visto como algo importante no processo, qual a melhor forma de aplicar isso no processo de forma que os stakeholders vejam isso como um investimento viável? Para você, Luiz. Tá, vamos lá.
Se existe, onde o processo tá. É que eu não entendi muito bem o que seria o UX no processo. Mas eu imagino que seja um designer no processo de construção do produto. Eu acho que é uma visão de business, olhando se a gente pudesse colocar assim, top assuntos no business, dados está lá. Então, começar a trabalhar com dados para pessoas de business é fundamental. É ali onde eu acho que diferencia os homens dos meninos, né? Mesmo, de fato. Porque você começa a entender a linguagem que muitas vezes as pessoas do negócio que estão direcionando o produto estão falando, e você começa a aportar conhecimento ali também. Então, eu acredito que você começar a trazer dados para essa discussão vai ajudar muito. Mas, claro, tem várias Legal. outras coisas. Então, isso é o que eu olhei olhando essa pergunta, tá? Mas se quiser, depois a gente conversa melhor. Legal. Mais uma pergunta aqui pra gente, da Amanda. Luiz, sabe dizer o papel de um UX-writer dentro desse processo? Boa, Amanda. Cara, eu sou fanzaço de escrita, né? E eu acredito que no processo de construção, do processo de design centrado no usuário, o UX-writer aplica aquilo, né, no seu dia a dia, né? Tem que ser constante, entenda as necessidades, cria a solução, avalio com o usuário e depois volto. Em relação à análise de dados, eu acho que o UX-Writer ele tem um papel fundamental. Hoje eu estou tocando um time de Customer Experience dentro do PicPay, onde a gente está direcionando muitos dos nossos esforços para a escrita e, cara, é constante análise de dados sobre os problemas que a gente tem, como é que a gente vai resolver, como é que a gente incrementa isso. Então, eu vejo um olhar analítico, pensa, do UX-Writer, pensamento analítico em relação aos problemas do produto com análise de dados. Muito bem. Próxima pergunta para a gente, da Dayana Ribeiro. Quanto às métricas atitudinais, que não exigem grandes números de usuários entrevistados, como mensurar esses dados? Linkando com outra pergunta também. Como mensurar não só dados atitudinais, mas como os outros dados também? Boa, uma ótima pergunta. De modo geral, quando a gente vai para... esse é um ponto importante de pesquisa, tá? A pesquisa dentro do universo de produto digital, ela é diferente de uma pesquisa acadêmica. A pesquisa dentro do produto digital ela tem que ser uma pesquisa mais dinâmica, mais rápida, que mostre evidências, não que comprove algo, né? Hoje a gente está tendo pesquisa com as vacinas do coronavírus. Eu preciso provar que aquela vacina é segura de A mais B. Eu não preciso provar em tudo dentro do meu produto, porque senão demoraria muito tempo, né? As pesquisas demorariam muito, eu teria que comprovar tudo e o processo de incremento contínuo ele começa a não fazer mais sentido. Então, com isso, eu começo a fazer pesquisa com o objetivo de encontrar evidência, certo? Mas, mesmo assim, eu posso trazer essas evidências com uma significância estatística, né? Então, se eu vou para uma pesquisa de NPS, por exemplo, qual é a nossa população, quanto que eu preciso de uma amostra para ela ter uma significância estatística de 95% e tal. Então, isso eu acho que já começa a ser importante. Agora, quando a gente fala de atitude de crença, quero saber o que esse usuário quer, ou esse tipo de coisa, aí eu acho que a gente não tem que tomar isso como base para conduzir nosso produto. Eu tomaria esses insumos, inclusive, para derivar em outras pesquisas para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Então, minha visão em relação a métricas atitudinais é muito essa. Eu seguiria sempre para a gente ter relevância estatística, mas não ficar muito vibrado em ter comprovação da vacina do coronavírus, mas ter evidências que a gente tenha segurança. Legal, muito bom. Próxima pergunta, do Diego Quintão. Vocês falaram no início, mas perdi. Onde consigo ver outro webinar do Luiz sobre dados? Sabe responder essa, Luiz? Sei, YouTube, vai em Mentorama lá, Mentorama tem o segundo lá, se eu não me engano. E aí é a importância de dados. O que eu falei, não quero assistir até o fim, 1 hora é muito para mim. Cara, os 15 primeiros minutos já complementa muita coisa do que eu trouxe aqui. E é aquilo, começou os 15 primeiros minutos, não gostou? Aí fecha mesmo, se gostou, continua. Legal. Próxima pergunta aqui pra gente, da Carol Chaves, outra. Você indicaria a ferramenta de User Flow do Azure Insights como método de análise de dados? Deixa eu dar uma... Olha, eu de fato não conheço o Azure Insights, tá? Mil desculpas. Mas User Flow ou fluxograma é parte fundamental para qualquer designer.
Eu sou um grande fã. Essa semana eu já iniciei pelo menos uns 3 aí, tô encontrando as oportunidades dentro dele, então o user flow é fundamental para qualquer designer, seja UX Writer, seja User Researcher, seja Product Designer. Legal. Uma pergunta aqui interessante, vamos lá. Wilson Rezende. Para quem está começando, é mais importante ele ser analítico e obter informações e não ser tão bom de hard skills? Ou não ser tão bom de hard skills pesa? Para mim, ser analítico é o principal, porque uma capacidade analítica, ela meio que até independe da própria senioridade, na minha opinião, tá? Eu acho que ao longo do tempo você vai, sim, tendo mais criticidade, mas um pensamento analítico, ele mostra o quanto você tem a evoluir em relação às hard skills também. Porque o seu nível de criticidade lembra que um pensamento analítico eu entendo um problema grande, eu quebro ele em partes pequenas para poder explicar ou para poder resolver. O que é o trabalho de design, no final das contas? Se não é entender, pegar um problema grande, quebrar em partes para eu poder mostrar para o meu usuário e depois conseguir apresentar isso de forma que ele consiga utilizar. Então, para mim, o pensamento analítico, ele independe da senioridade, claro que ele aumenta com uma senioridade, mas ele é fundamental desde o D0, assim. Muito legal. Agora vamos para a nossa última pergunta aqui, que é do Pedro. É comum no mercado de trabalho o designer atuar como UX e UI designer ao mesmo tempo? Ou as empresas procuram pessoas mais focadas? E outra pergunta junto dessa. Qual é a importância de um designer de UI conhecer o UX? Tá, vamos lá. Cara, essa é uma discussão infinita, você vai ver 500 mil artigos no Medium, então tudo que eu vou falar é total minha opinião sobre isso, tá? Luiz, exato. Não tem nada científico por trás. Hoje, dentro do meu time de Product Design lá no PicPay, eu tenho, no meu time de design do PicPay, eu tenho duas... nós temos 3 disciplinas, eu lidero 2 só. Nós temos UX Researchers, nós temos UX Writers e nós temos Product Designers. O que é o papel as responsabilidades dos Product Designers? Eles são generalistas, eles vão do UX até o UI. Aí eles recebem mentorias dos UX Researchers que estão lá no time, a gente tem um trabalho para eles evoluírem, eles têm um suporte do time de Design System em relação ao UI, mas hoje no meu time eu procuro designers de produto que são generalistas, que fazem isso, eles vão do processo do começo ao fim. E eu sei, e tanto nós lá no PicPay sabemos, que um designer generalista não é um designer que faz tudo nota 10. Né? Eu não sou nota 10 em tudo. Eu tenho uma coisa que eu sou nota 6, uma coisa que eu sou nota 10, e as coisas vão equilibrando. O bom de você estar num time maior, no começo da sua carreira, é que você consegue trocar. Então, eu sou nota 6 em UX, e ele é nota 6 em UI, mas eu sou nota 10 em UI. Por que a gente não troca e faz essa troca? Então, eu acredito hoje que o mercado está indo para um caminho mais de designer generalista, e quando a gente fala de UX, indo para pesquisa mesmo, um designer focado em pesquisa. Mas é um movimento que eu vejo enviesado pelo meu Instituto Data Luizinho mesmo, e é isso. Legal. Muito legal. Vamos lá. Galera, espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu quero agradecer a todos vocês. Esqueci daquele slide, sempre esqueço. Agradecer a todos vocês que participaram. Comenta aí se vocês gostaram. O vídeo vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, mentorama.com, tá bom? Comenta, coloca o que vocês acharam, as dicas, que vocês curtiram. Comenta na nossa página do YouTube. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn também. O Luiz também está sempre à disposição. Vocês devem encontrar ele facinho nas redes sociais também. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem no botão, última chance de clicar no botão, enquanto a gente está se despedindo aqui. Tá bom? Para garantir os 40% de desconto, mais o curso de 30 dias grátis da plataforma da English Live e também o nosso presente para os 10 primeiros, que é o curso do Figma. Então, clica aqui rapidinho, corre lá, coloca nome, telefone e endereço eletrônico e vamos entrar em contato com vocês. Luiz, última palavra, um abraço para a galera, dica que vale ouro. Gente,
Como é que é o ET lá? É o VT de Varginha, busquem conhecimento, e se vocês precisarem disso, podem me procurar, coloquei meu LinkedIn aí, estou à disposição de vocês. Vamos junto nessa, valeu! Legal, galera. É isso aí. Grande abraço para todos vocês. Nos vemos no próximo webinar. E é isso. Tchau, tchau.